Há duas correntes muito fortes no país, onde se discute entre a saúde pública, entre preservar vidas, né, combater o coronavírus, e outra corrente muito forte, né, capitaneada aí pelo nosso presidente Bolsonaro, onde ele defende que não se deve impor restrições alguma por conta da saúde pública, por conta do vírus, para não prejudicar a economia. Então essas duas correntes que está posta, né, que está em análise, que eu gostaria de fazer uma reflexão, uma análise desses dois pontos. Primeira consideração é contra a saúde, preservar vidas, né? Então, ou seja, as medidas estão sendo tomadas no intuito de preservar que o vírus se alastre de forma exponencial, de uma forma desenfreada e atinja uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, onde não vai o sistema único de saúde não vai ter capacidade, nem mesmo o sistema particular de saúde vai ter capacidade de atender todas essas pessoas, preservar a vida dessas pessoas, com equipamentos, ventiladores necessários para atender todas as pessoas. Então esta é a primeira corrente, as medidas estão sendo tomadas. Então as medidas se justificam. Mas por outro lado, é a questão da economia, que falar de economia, de saúde, de vida é muito genérico. Né? Devemos ser mais específicos. Então, o que é a economia? A economia quer dizer o seu emprego, quer dizer a sua fonte de renda. E sem emprego, sem fonte de renda, não há possibilidade de comprar alimentos. Então, ou seja, com a falta de alimentos se gera o quê? A fome. Então, quando se fala de economia, especificamente está falando de fome. Que assim como o vírus, a fome também mata. E mata qualquer faixa etária, né? Da criança, do bebê ao idoso. A fome também mata e tem matado muitas pessoas no mundo todo. O que precisamos, que é o meu ponto de vista, é não tratar isso como opção. Primeiro a gente está vendo que está se colocando como opção. Ou eu trato o vírus, preservo vidas, ou eu me preocupo com a economia. Então eu acho que essa polaridade, essa separação é que não deve haver. Não optar nem por um nem por outro, e sim pelos dois. Então devemos sim trabalhar e ter ações, medidas que venham combater o vírus, que venham trazer isolamento necessário, mas que também tenham medidas que venham preservar o emprego das pessoas, que venham garantir a fonte de renda das pessoas, para que eles possam continuar tendo acesso a alimentos, que possam continuar tendo acesso aos bens básicos, evitando aí um possível caos. Porque se for conversar com um especialista da saúde pública, aponta-se não tomar medidas em combate ao vírus, vai haver um caos. Um caos na saúde pública, um caos em não atendimento. Mas se você for conversar também com um economista, ele vai também dizer, se não ter essa preocupação com o emprego, com a fonte de renda das pessoas, também no máximo 3 meses um caos se instala em nosso país. E esse caos também com perda de vidas, também com aumento da violência, com saques e outras medidas, né, drásticas que realmente se impõem quando as pessoas estão com fome. Eu não falo do emprego formal, eu falo da fonte de renda. Quando eu falo fonte de renda, eu estou falando dos nossos trabalhadores também autônomos, eu estou falando dos nossos trabalhadores informais, que é desse trabalho que eles tiram a fonte de renda para a sua família. Então, uma das propostas é que o governo crie um programa temporário de transferência de renda e segurança alimentar no âmbito do município. Então, que o município crie um programa de transferência de renda e segurança alimentar para atender as pessoas em vulnerabilidade social. O município já tem todo o cadastro dessas pessoas, utiliza-se do cadastro do CadÚnico. Lá o município sabe todas as pessoas, conhece o perfil de todas as famílias e através do CadÚnico possa haver essa transferência de renda e segurança alimentar para essas pessoas em vulnerabilidade social. A fonte de renda, de onde poderia vir o financiamento desse programa? Através do governo estadual, que está colocando recursos, né, à disposição. O governador tem anunciado diversas vezes, colocando fonte de crédito à disposição da população, então que a prefeitura possa acessar através de um programa específico, para esse programa temporário de transferência de renda e segurança alimentar, para que venha garantir essas pessoas em vulnerabilidade social, que tenha sua alimentação garantida, que tenha sua segurança alimentar garantida, e assim a gente evite um caos, um mal maior em nosso município, que também pode ceifar muitas vidas.